Bem-vinda à vida secreta de uma empreendedora. O meu nome é Alexandra E eu sou a Isabel, e este é um podcast sobre o que ninguém te diz sobre empreender no feminino. porque empreender é muito mais do que aquilo que tu vês nas redes sociais. Olá, olá! E aqui estamos no primeiro episódio do nosso podcast A Vida Secreta de uma Empreendedora. E hoje temos como tema Empreender no Digital. É fácil? E escolhemos este tema para primeiro episódio do nosso podcast porque é a pergunta para queijinho, é a pergunta de milhões. Vale a pena empreender no digital? É tão fácil como às vezes as redes sociais nos pintam? Ou há aqui algumas dificuldades pelo meio que ninguém nos conta? E eu e a Isabel estamos aqui para vos contar a verdade. E sim, vamos falar aqui um bocadinho deste tema que consideramos muito importante para desmistificar algumas dúvidas que possam existir desse lado sobre facilidades ou dificuldades em empreender no digital. Isabel, queres nos contar aqui um bocadinho? Vou começar por dizer porque é que comecei a empreender e por muito que eu já tivesse feito muitos planos de negócio, e quando eu já na minha apresentação já vos expliquei que eu gostava muito de fazer planos. E eu tinha ideias quando crescesse que ia ter um negócio assim e que íamos juntar com as minhas amigas, íamos ter uma empresa de não sei do quê e que ia ter uma papelaria, porque eu adoro coisas de papelaria, papéis e livros e coisas. Também tinha esta ideia, era tão giro ter uma papelaria. Pronto, sempre tive essas ideias. Mas na realidade nunca pensei mesmo na prática em criar um negócio ou ser empreendedora. E quis a vida que me acontecesse eu estar num emprego em que eu não estava feliz e que já estava a chegar ao meu limite, e eu pensei, eu tenho que sair daqui. Ok, vou ter que sair daqui. Qual é Fazer o que quê? diz? E vais fazer o quê, não é? Exatamente, ok, quais são as minhas opções? Vou procurar trabalho noutro sítio. Só que eu estava numa fase em que eu não me estava a ver a trabalhar noutro sítio e já estava a pensar, eu vou para outro sítio, vai ser mais do mesmo e eu preciso de outra alternativa. E eu pensei, na altura já tinha criado a 1% como o meu projeto pessoal, não é? E partilhar toda esta minha aprendizagem e experiência com os hábitos, e eu pensei, por que não tentar criar um negócio com esta minha paixão, com este meu projeto pessoal. E foi a partir daí que eu comecei à procura obviamente, de exemplos e do que é que era preciso, e foi a partir daí que eu pensei, ok, vou-me preparar, vou sair do lugar onde estou e vou investir em mim e lançar-me aqui no empreendedorismo. E obviamente que isto traz muitas aventuras e muitas aprendizagens, não é? Mas, mas acho que foi uma boa decisão, não é? E cá estamos nós. Queres falar de como é que tu começaste a empreender? Olha, eu nunca tive espírito nenhum de empreendedora, não achava nunca que fosse empreender, nem papelarias, nem nada do género, apesar de também adorar material de escritório. Gênias! Mas a verdade é que a minha situação foi muito semelhante à tua. Eu também estava num emprego muito tóxico, que estava muito infeliz no trabalho onde estava, e eu já estava em processo de coaching para mudar de carreira. E entretanto tive um burnout a trabalhar por conta do trem, e era aquilo que eu dizia na altura ao meu marido: se eu me matei a trabalhar por conta do trem, ao menos vou-me matar a trabalhar por mim, para mim. Só que eu não fazia sequer ideia, antes de ter este processo de coaching, de que isto podia existir, de que eu podia pegar neste conhecimento e que eu própria tinha de ajudar outras pessoas, de pegar nestes aprendizados de psicologia positiva, ciência da felicidade, coaching, PNL, tudo aquilo que tu estudas para desenvolvimento pessoal, e aplicá-los a outras pessoas. E foi só quando eu fiz o processo de coaching que realmente eu percebi: ok, há quem seja pago para isto. Então, por que não? Lá está. Se me vou matar a trabalhar, matar-me a trabalhar por algo para mim. Não aconselho que se matem a trabalhar por vocês, ok? Nem para ninguém. Não nos devemos matar a trabalhar, e isso é completamente contra a ideia que nós queremos trazer aqui com este podcast.
Mas a verdade é que já estava a ser tão difícil trabalhar para outros que empreender poderia ser uma solução, mesmo que também fosse difícil, que era o que eu achava que ia ser. Só que depois comecei efetivamente a empreender e comecei com toda esta bagagem que a gente já tem, que já traz do nosso próprio desenvolvimento pessoal e de todos os processos de psicoterapia e de coaching que fiz no seguimento do burnout, de perceber não precisa de ser difícil. É muito trabalhoso, mas eu sinto que empreender no digital não tem de ser difícil. Não é fácil, mas não precisa de ser difícil. Faz sentido? Para mim faz todo o sentido. Porque há muito trabalho a ser feito, e principalmente quando o negócio é só nosso e nós temos que pôr as mãos na massa em tudo, mas pode ser feito com equilíbrio, pode ser feito com alguma leveza, principalmente se tiveres as ferramentas certas do teu lado. E quando digo ferramentas, não estou a falar em teres computadores, telemóveis, ferramentas tipo Zoom, estou a falar em teres as ferramentas pessoais, autocuidado, hábitos e produtividade, que te ajudam a manter-te no rumo certo com o equilíbrio necessário para que não te mates efetivamente a trabalhar. Sentes também um bocadinho isto, não é? Sim, porque nós temos uma expectativa quando começamos a empreender, não é? E vemos pessoas que já estão a empreender e começamos a aprender com essas pessoas e faz-nos sentido, ok, estas pessoas estão a empreender, já estão a ter sucesso, elas estão a ensinar como é que se faz, vamos aprender com elas, vamos seguir o que elas fazem, não é? E foi assim que eu fiz e que eu comecei, suponho que tu também, e chegou a uma altura em que as ideias não estavam a bater certo. O TIC e o TEC não estavam a funcionar muito bem. Porque havia pessoas que diziam que tínhamos que fazer de uma maneira. Depois havia outras pessoas, também com sucesso, que diziam que tínhamos que fazer de outra maneira. E eu estava a ficar um bocado confusa. E depois havia pessoas que diziam que tínhamos que fazer lançamentos, por exemplo, e eu, tipo, mas eu não gosto muito desta ideia. Havia pessoas que diziam que tens que usar um blazer e o cabelo arranjado e super maquilhado, não sei quantos mais, tipo, mas eu não sou assim. Aliás, ouve-se muito aquela coisa do tens que ser autêntica, mas tens que usar um blazer e o batom vermelho. Autoridade. A autoridade, exatamente. Por acaso Tem. A faz-me parte do lembrar. batom vermelho, se calhar eu uso batom vermelho. Mas é porque tu gostas, Mas eu não é porque sou, os mas outros eu te gosto. dizem. Exato. E é engraçado, que isto faz-me lembrar muito uma coisa, e eu acho que toda a gente que é da nossa geração já ouviu os nossos pais dizerem: pensa para a tua cabeça, não vás atrás dos teus amigos só porque sim, se os teus amigos saltarem de uma ponte, tu não vais saltar, não é? Pronto. Ou dizemos isso aos nossos filhos hoje em dia. Mas olha, por exemplo, no caso, na minha casa, o que os meus pais realmente queriam dizer é: pensa para a tua cabeça, desde que a tua cabeça pense como a nossa. Pronto, e eu às vezes acho que as pessoas que dizem que tens que ser autêntica, mas depois tens que seguir todo este padrão e o blazer e o cabelo esticado e não sei mais o quê, e a imagem XPTO. E isso realmente foi uma coisa que no início de empreender tornou-se muito difícil, porque eram ideias muito contraditórias e ideias que não tinham tanto a ver comigo e que não me permitiam ser autêntica. E a parte do ser autêntica, para mim, isso sim que fazia sentido. Porque eu estou aqui a seguir uma paixão, a fazer uma coisa que é para mim. Se eu estiver a representar um papel, se eu estiver a fazer uma coisa que eu realmente não acredito, isto não vai funcionar, não é? E há coisas que são fáceis, se nós estamos a seguir a nossa paixão e aquelas coisas que nós realmente gostamos e estamos à vontade, não é? Se eu vier para aqui ensinar sobre carpintaria, é muito interessante, mas eu não percebo nada sobre carpintaria, não é? Portanto, vai ser difícil para mim falar sobre uma coisa que eu não conheço. Não dominas. Portanto, é fácil na medida que nós estamos a falar de uma coisa que nós somos especialistas, ou somos fãs, ou temos realmente uma paixão, não é? E, obviamente, que há muitas ferramentas e coisas que se tornam as coisas fáceis. Mas depois é difícil no sentido em que nós temos que encontrar o que é que faz sentido para nós e temos que ver, no meio de tantas regras e ensinamentos e maneiras de funcionar, o que é que
vai fazer mais sentido para nós e o que é que nos vai levar ao sucesso. E acaba por, às vezes, ser um bocado desencorajador para quem entra neste mundo do empreendedorismo, porque nós entramos com uma expectativa e vemos pessoas com imenso sucesso, não é? E depois chegamos aqui, mas afinal as coisas não são tão bonitas como a gente vê nos Instagrams, por exemplo, dos outros, não é? E nós já estivemos a falar sobre isso e nas ideias que nós temos, e agora que nós vemos os nossos próprios bastidores, nós percebemos que, afinal, não é só aquilo que a gente vê nas redes sociais, não é? Aliás, todo o nosso podcast é sobre isso. Exato! Não, mas acaba por ser realmente por isso é que a gente quis criar este podcast, porque há coisas fáceis e há coisas difíceis, não é? E o tens que dava pano para mangas, não é? Porque Isso há de ser efetivamente um tema esta. para um episódio. Para outro episódio, exatamente, porque essa parte de chegares a um sítio que tem tantas regras e tantas regras contraditórias, essa parte realmente pode ser difícil. Pode ser avassaladora mesmo. Chegares e onde é que eu me encaixo neste mar tão pululado de gente? Porque quem começou a empreender há uns anos teve, eu não vou dizer a sorte, mas teve a maré a seu favor, não é? Mas tal como tu e eu tivemos estas situações de infelicidade no trabalho e querermos procurar outras alternativas, existem muitas, muitas, muitas pessoas que estão a passar pelo mesmo e que estão a ver o empreender no digital como uma alternativa plausível. Lá está, como tu dizes, para começar com um side hustle, para começar a ganhar uns trocos extra, para começar a fazer algo que amam para além do emprego que já não os preenche, mas depois chegamos a um ponto em que quem sou eu? Qual é que é a minha diferenciação? Porque parece que já tudo está feito, a roda já foi inventada, não há nada que seja 100% inovador e que eu venha fazer a diferença e que eu venha ser a pedrinha no charco. E depois, quando chegamos, parece que é um mundo de tubarões. Tens de fazer assim, mas tens de fazer assado, mas tens de fazer lançamentos, porque os lançamentos é que são lucrativos, mas tens de ter um produto perpétuo, porque senão não vais conseguir ter lucro entre os lançamentos. E isto é uma coisa muito intensa para a cabeça, e se tu não conseguires encontrar o teu lugar, o teu caminho e, acima de tudo, a tua autenticidade, então aí sim torna-se muito difícil, até porque eu não acredito, eu costumo dizer, eu não sei ser outra pessoa que não eu própria, mas eu não acredito que as máscaras aguentem muito tempo. Mais cedo ou mais tarde, a máscara cai e todo o trabalho que tu tiveste a construir uma imagem, trabalho desnecessário, na minha opinião, trabalho que te está a tirar tempo e a tirar foco daquilo em que tu te devias estar efetivamente a focar, que é naquilo em que tu realmente és boa e a atrair o teu público ideal, vai-te cansar, vai-te desequilibrar, vai ser um fardo, vai ser difícil empreender no digital quando tu não consegues encontrar o teu lugar porque estás a tentar ocupar o lugar que outros te dizem para ocupares. Por outro lado, quando tu consegues encontrar algum equilíbrio, quando tu consegues encontrar aqui o teu rumo, mesmo que não seja de blazer e batom vermelho, ou que não estejas a beber numa taça de cristal, ou mesmo que não faças lives todos os dias e que optes, ok, eu não quero fazer lançamentos e eu não quero ter produtos digitais, o que quer que seja, quando tu começas a encontrar o teu rumo, a conhecer-te, a valorizares-te, a cuidares de ti, a teres os teus hábitos de autocuidado, os teus hábitos de técnicas de produtividade para tu trabalhares na tua forma de estar, a coisa torna-se mais fluida. E quando se torna mais fluido, torna-se mais fácil. E eu acho que é interessante porque aquilo que nós vemos nas redes sociais das outras pessoas, de quem já está a empreender e de quem já está a ter sucesso, parece muito bonito, mas nós não vemos os bastidores. Nós não sabemos as dificuldades que aquelas pessoas tiveram. Nós não sabemos exatamente há quanto tempo é que aquelas pessoas começaram, que ajudas é que tiveram, quantas vezes é que se enganaram ou que ficaram ansiosas e frustradas porque inicialmente eram só elas, quantas vezes é que lançaram alguma coisa ou venderam, diz? Quantas vezes é que falharam?
Exatamente. E quantas vezes é que lançaram alguma coisa, tentaram vender alguma coisa e não conseguiram? Pá, empreender pode ser muito frustrante quando nós, obviamente, pensamos naquelas pessoas que já têm imenso sucesso e que nós vemos que têm imenso sucesso, têm 10 mil seguidores e que vendem imenso, e depois nós estamos aqui a começar e começamos e temos, sei lá, 100 seguidores, 500, se tivermos sorte ou mais, e não conseguimos vender ou vendemos um produto e não temos ninguém nas nossas lives. E lá está, é muito bonito ver o que é que está nas redes sociais, mas perceber que o nosso caminho pode ser diferente e que se calhar aquela pessoa já teve o seu próprio caminho e já esteve frustrada e ansiosa e a chorar e a desabafar, mas porque é que eu meti nisto? E será que Há isto é uma mesmo frase para que eu mim? gosto, há uma frase que eu gosto muito que diz assim: nunca compares os teus bastidores com o palco dos outros. E Completamente. é muito isso, porque quando tu dizes que há pessoas que têm muito sucesso, há uma história toda para trás que se calhar não está a ser contada, ou que se calhar é contada, mas são amenizadas as partes mais duras, ou que se calhar até são contadas com as partes mais duras, mas nós que estamos no caminho não queremos ouvir essas partes, nós queremos é o Exato. resultado final. Mas Também é nós não verdade. podemos gostar só do resultado final, nós temos que nos apaixonar pelo processo para chegar ao resultado final. Porque se nós não Exatamente. nos apaixonarmos pelo processo, a coisa torna-se muito frustrante. Lá está, se nós estamos a fazer aquilo que é a nossa paixão, nós temos que perceber, ok, não vai ser tudo fácil, mas se é uma coisa que nós gostamos mesmo, não é? Vale a pena. E, eh, e nós pensamos muito nas outras pessoas, mas temos que ser realistas, que realmente, ok, nós também vamos passar pelo nosso caminho e temos que continuar se fizer sentido para nós. E mesmo assim, eu acho que com as dificuldades que existem, eu acho que vale a pena se, como eu disse, é uma coisa que nós gostamos, que é a nossa paixão, não é? E se nós estivermos a fazer porque está na moda, ou porque achamos que toda a gente consegue fazer, eu também consigo fazer e consigo ganhar dinheiro, se calhar ao fim de algum tempo, até se calhar podem ter sucesso, em alguma altura, mas depois ao fim de algum tempo não vão ser felizes. É tipo aquilo que falámos há pouco de termos uma máscara, de criarmos um papel. Se nós não estamos a ser autênticas, a dada altura aquilo vai deixar de fazer sentido e vai cair por terra. Se nós não temos um bom motivo e se não estamos a fazer aquilo que nós realmente gostamos e não estamos a encontrar um equilíbrio para ter essa vida, vai ser difícil. Mas eu acho mesmo que vale a pena e eu tenciono continuar. E mesmo com aquela ideia de que não tem que ser, há bocado tu falaste isto, não tem que ser logo saltar para um negócio o tempo inteiro de ganhar muito dinheiro, pode começar como uma coisa, um part-time, um projeto pessoal, desde que faça sentido para nós e que nós consigamos encontrar esse equilíbrio. Tu achas que, ainda depois de todas as coisas que tu já viveste nesta pouca experiência que tu e eu temos ainda, não é? Ainda é uma experiência relativamente pequena, achas que vale a pena? Eu acho que vale a pena e por isso é que ainda cá estou. Mas, e aquilo que tu disseste é muito importante. Para mim, é o voltar aos básicos, é voltar ao essencial, é voltar ao porquê. Porquê é que eu estou a fazer isto? E enquanto o propósito, enquanto o meu porquê for muito forte, e eu decidi enverdar pelo empreendedorismo porque não encontrei, na altura, uma outra forma de fazer as coisas exatamente como eu queria para contribuir da forma que eu queria para o mundo, para as outras mulheres. Porque eu já tinha a formação em Chief Happiness Officer, felicidade nas empresas, já sabia que nas empresas o bem-estar e o autocuidado e a felicidade são coisas muito bonitas, mas ainda não presentes na maior parte das empresas em Portugal, e portanto eu decidi, não vale a pena eu agora ser contratada por uma empresa e ir fazer a diferença numa empresa, eu vou à base, eu quero ir mudar as vidas das pessoas. E depois de estar no empreendedorismo fez-me todo o sentido mudar as vidas das empreendedoras. Conheço-lhes as agruras, conheço-lhes estes bastidores mais difíceis e sei que é possível levarmos isto com leveza
E enquanto este porquê, enquanto eu continuar a ver a transformação, enquanto eu continuar a ter aqueles momentos, isto muda realmente as coisas, então sim, vale muito a pena. Por cada pessoa, por cada feedback que eu tenho, sabes, por cada pessoa que eu consiga efetivamente ajudar, nem que seja um pouquinho, vale muito a pena continuar aqui. Mas é muito isto, é nós percebermos qual é o nosso porquê, porque é que estamos mesmo a fazer isto. Era como tu dizias, se estamos a seguir só uma moda, se estamos a achar só, agora toda a gente empreende no digital porque é fácil, não, não é. E quem vem com essa ideia, ou tem realmente uma vontade muito forte, um porquê muito forte, um objetivo muito bem definido e sabe muito bem aquilo que quer, ou então vai ser difícil e mais cedo ou mais tarde vai desistir. Mas enquanto sentirem isto de que é este o caminho certo, então vale a pena. E o caminho certo não tem que ser teres tudo trilhado e tudo decidido e do género, não, eu sei que agora está a ser difícil, mas que este é o meu caminho e o ponto B é aquele, eu vou lá chegar e vai ser tudo exatamente como eu pensei. Não vai, porque os imprevistos acontecem e a estrada tem muitas curvas. Mas era aquilo que eu também dizia há pouco, quando nós nos apaixonamos pela beleza do processo, quando nós apreciamos a viagem, se calhar o destino que nós queríamos inicialmente até pode não ser exatamente aquele destino que nós vamos passar a querer. E está tudo bem, porque enquanto fizer sentido continuarmos no caminho, enquanto fizer sentido continuarmos na viagem, enquanto o porquê estiver lá, então vale a pena. Muito bem. E agora nós queremos saber, e para ti, vale a pena? Que dificuldades é que tu estás a encontrar? Porque é que tu achas que é fácil ou que é difícil? Nós vamos deixar aqui um link para o nosso canal do Telegram, precisamente para podermos partilhar e conhecer mais daquilo que vocês também estão a passar como empreendedoras e para nos apoiarmos também aqui um bocadinho. Mas Criar nós uma queremos deixar comunidade. criar uma comunidade, porque não? Acho que nós precisamos mais, porque empreender às vezes é um bocado solitário, não é? Por acaso não falámos sobre isto, mas às vezes, é uma das dificuldades às vezes é de o empreender, porque pode ser um bocadinho solitário. E, como eu disse, vamos deixar o link para o canal do Telegram e queremos saber se para ti vale a pena empreender. E ficamos por aqui no nosso episódio. Até para a semana. Beijinhos. Beijinhos, até para a semana.